E o livro de Abacuque, versículo 2, diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama e temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Pois Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. E ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, e os seus caminhos eram eternos. Versículo 16. Ouvi isso e no meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pois o Senhor soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre da música, palavra de Deus. Amém? O tema da mensagem se resumia no versículo 2, que nas versões mais tradicionais tem um clamor: aviva a tua obra, Senhor, durante esses anos. Esse é um livro curto de Abacuque. Ele é um livro de apenas 3 capítulos, e é um livro que fala e conta uma saga de um homem de Deus sincero, mas muito preocupado. E ele irrompe nesse caminho da queixa para o louvor mais esplendoroso que você pode imaginar. Ele é um homem sincero e ele está preocupado com a situação do povo de Deus. No capítulo 1, ele começa a indagar o Senhor a respeito da aparente inércia. Ele olha para o estado da igreja daquela época, do povo de Israel, e fala: Senhor, será que o Senhor não vê que as coisas não estão como deveriam estar? Você vê uma preocupação, mas ao mesmo tempo você vê uma queixa. O Senhor não vai fazer nada? E ele começa o capítulo 1 se queixando de uma aparente inércia da parte de Deus em relação às injustiças que aconteciam no meio do seu povo. Então Deus vem no mesmo capítulo e começa a dizer para ele qual é a solução. Ele diz assim que ele vai enviar os caldeus para dominar e governar sobre o povo de Deus. O que ele está prometendo é que Deus ia agir sim a respeito da inércia da igreja, mandando um governo e um período muito difícil, um governo iníquo que ia oprimir o seu povo. E agora, quando o profeta Abacuque ouve essa aparente resolução de Deus, ele fica ainda mais alarmado. Primeiro ele estava se queixando da inércia de Deus, e agora ele está se queixando da maneira como Deus agiu. É como se ele dissesse: Senhor, parece que o remédio é pior que a doença. E Abacuque representa muitas vezes as nossas vidas, que nas nossas sinceridades com Deus nós temos ali as nossas queixas com o Senhor. Ora, murmurando porque não vemos Deus agir, como se Ele tivesse feito o mundo, abandonado e ido embora, ou nos jogado nessa terra e partido e deixado a gente ao Deus dará. Ora, Ele vem com intervenção e como um soberano criador, age das coisas conforme a sua soberana vontade. E de repente a gente fica queixoso porque o Senhor agiu de tal forma, agiu assim, agiu assado, ou permitiu que algumas coisas acontecessem. E no capítulo 2, o profeta diz: agora vou me colocar diante de Deus, vou ouvir a sua resposta. Agora eu encurralei Deus. Eu falei que ele não fazia nada, ele tomou uma decisão, e eu falo: como o Senhor pode ser justo e deixar
que esse governo iníquo governe sobre nós. Você já imaginou alguma relação, alguma similaridade? E de repente Deus começa a explicar que Ele é poderoso, que Ele é soberano, e que Ele é justo. E lá no final do capítulo 2, no versículo 20, o Senhor chega para o profeta e fala: aquiete-se diante dele toda a terra, pois o Senhor está no seu trono. Cale-se diante dele toda a terra. Você tem suas queixas? Você não entende por que Deus aparentemente não faz nada? Ou você se queixa na maneira como Deus age? Olha, Deus tem uma palavra para você. Cale-se diante dele, pois ele ainda está no seu trono. Os reinos vêm e vão, os governos vêm e passam, mas o Senhor continua reinando e governando para todos sempre. Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. E de repente, no capítulo 3, ele entra nessa nova saga. E ele descobre então a solução para esse medo. Esse medo sincero, a solução para essa queixa, essa preocupação sincera. E a solução que ele encontra é a solução pela qual ele clama por avivamento. Aviva, Senhor, então. Aviva a tua obra, Deus. Se as coisas estão injustas aqui no meio do seu povo, então durante esses anos difíceis que virão, aviva a tua obra, Senhor. Se as coisas vão ficar difíceis porque os caldeus vão dominar sobre nós, aviva a tua obra, Senhor. Se talvez politicamente as coisas não serão boas nos próximos anos, então aviva a tua obra, Senhor. Se talvez a nossa família está em risco, as nossas finanças correm risco, então aviva a tua obra, porque a solução para a nossa nação não é política. A solução que pode resolver os problemas da nossa nação é o avivamento. É o avivamento. Porque o povo de Deus, debaixo de intensa perseguição na igreja primitiva, permaneciam avançando e prosperando e multiplicando, pois eles conheciam ao Senhor, não como Jó conhecia de ouvir falar, mas ouvia e o conhecia com os seus olhos, que o contemplava dia a dia, cada instante. Sabe qual que é o problema da nossa igreja? Da nossa igreja, essa igreja aqui, avivamento, não tem avivamento. Falta fome, falta sede. Choveu na terça, no domingo já ninguém tem força mais para ir na igreja. Avisou que choveu lá em Londrina. Eu até brinquei com o Renato: você sabe como é que é a nossa igreja, né, amor? Jesus cuspiu, o povo sumiu. Eu já vim preparado. Eu saí do culto às 1h30 da tarde e cheguei às 7h25 do culto. 500 quilômetros sem tomar banho, sem me arrumar, não estou nem com medo. Chega perto de mim, eu estou fedendo, não me abraça. Eu estou desde as 7 horas na mesma calça, em pé e dirigindo. E eu estou aqui, porque eu não conheço Deus de ouvir falar. Os meus olhos viram Ele hoje. Os meus olhos viram Ele ontem à noite. Eu sei o que Deus fez, eu sei o que Deus pode fazer. Eu sei o que Deus quer fazer nessa noite. Eu sei o que Deus pode fazer na tua vida. Porque eu não tenho um relacionamento intelectual com o Senhor. Eu tenho um relacionamento de intimidade, comunhão comigo. Graças a Deus eu passei desse nível de intelectualismo barato e passei a conhecer o Senhor. Eu estava comentando lá. Você pode dizer que conhece o Bolsonaro? Bom, eu sei muita coisa do Bolsonaro, porque eu sou fã do Bolsonaro desde 2015. Desde quando ele brigou com a Maria do Rosário, para mim, se candidatar até qualquer coisa, eu votava nele. Eu sei o nome dele, eu sei o nome dos filhos dele, eu sei de onde ele veio, eu sei o time que ele torce. Mas eu posso dizer que eu conheço o Bolsonaro? Eu conheço sobre o Bolsonaro, mas não sei nada quem é ele. As pessoas famosas são assim, a gente sabe sobre elas. A gente acha que sabe. Sabemos vários detalhes da vida, o nome da mulher, a ex-mulher, aonde foi, o que fez, o que falou, o que deixou de falar.
o que errou, o que acertou. Mas a pessoa a gente só conhece quando caminha junto. Deus é a mesma coisa. Eu fui criado dentro da igreja, então sobre Deus eu sabia tudo. Com 12 anos, meu pai já tinha me ensinado teologia. Já tinha lido a Bíblia algumas vezes. Então sobre Deus, eu sentava com você e discutia. O que você quer saber? Qual livro você quer entender? Qual o contexto? Abre um texto e eu te explico. Mas Deus de fato eu não conhecia. Por isso a minha vida era vazia, triste, deprimente. Com 17 para 18 anos eu estava procurando um meio de me matar. Porque eu não tinha gosto de acordar de manhã, não tinha felicidade, não tinha gozo. Porque eu sabia de Deus aqui, mas não tinha Deus aqui. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas os meus olhos nunca viram Ele. Mas eu comecei a clamar, conheci a Renata, e ela falando de Deus como se fosse um amigo, uma coisa diferente do que era para mim. Deus para mim é ideias, Deus para mim é teologia, Deus para mim são conceitos, os conceitos certos e os errados. Ela falava como um amigo, e Jesus falou para mim que me ama, e Jesus tocou no meu coração. Mas você parece que conhece Ele como você me conhece. Isso começou a me incomodar. E na simplicidade dela, sem ter as explicações, ela começou a mostrar um relacionamento que eu pensei, se eu o conhecesse assim, a vida mudava. E eu clamei, eu busquei. E num dia começou, no meio de uma oração longa de 3, 4, 5 horas, clamando com o livro do John Bevere, Paixão por Sua Presença. Eu falei assim, Deus, eu cansei. Se for para ser crente por ser crente, não vale a pena, é chato. Ser crente não vale a pena. Você perde todos os seus domingos à noite, 10% da sua renda, deixa de fazer um monte de coisa. Qual é a vontade? Não tem vontade. Agora, se for para ser amigo do Criador dos céus e da terra, se for para ter um relacionamento com aquele que tudo sabe, se for para ouvir dele os seus segredos, poxa vida, aí vale a pena. Imagina ter relacionamento íntimo com Deus. Como seria especial. E eu clamei, e começou a tremer a cama, tremer a janela, tremer o quarto, e a presença de Deus invadiu o meu quarto. Eu comecei a clamar, eu comecei a não entender que eu era pecador, eu senti que eu era pecador. Era como um vampiro diante da luz. Alguém me disse, Mateus, você é pecador porque você fala palavrão. Você é pecador porque você faz isso. Não, eu senti o pecado diante da luz, eu implodi de Deus. E de repente eu comecei a sentir uma invasão de amor, e misericórdia e compaixão. E Ele começou a mostrar para mim o que Ele ia fazer. E depois daquele dia, a minha vida estragou para o mundo, mas a minha vida renasceu para Deus. Então é por isso que eu faço esse tipo de coisa, irmão. Nós saímos aqui na culto, chega no culto, sai do culto, vai para outro culto. E se deixa ser usado por Deus, porque eu já descobri que nessa terra aqui não tem mais nada que vale mais a pena do que servir a Deus. Do que conhecer e ser conhecido por Ele da maneira como Ele me fala. Não é pena, não tem mais. Me chama, pensa bem. Vamos lá ver o jogo do Flamengo. Se não tiver mais nada para fazer, eu vou. Mas se eu tiver a oportunidade, como eu tive hoje cedo, de servir a Deus e ver vidas sendo transformadas e tocadas, e casamentos, eu quero saber de mais nada. E se eu tiver que viajar 15 mil quilômetros para fazer de novo, eu faço de novo. Se eu tiver que morrer no meio do caminho de fraqueza, eu faço, porque valeu a pena. Valeu a pena. Eu estava vendo a história do Délio Monte, e ele pregava. Naquela época não tinha carro igual hoje. Ele pregava de cavalo, de cidade em cidade. E com 55 anos o coração foi parando. Eu senti um pouquinho disso hoje, lá para as 4h30 da manhã, quando eu acordei às 7. Parece que você vai morrer. E aí ele foi no médico, e o médico falou assim: teu coração não vai aguentar muito tempo. Quantas vezes você prega? Ele falou: 6 a 7 vezes, varia. E o médico falou: por semana? Para com isso, você vai morrer. Porque imagina você, prega aqui em Bela Vista, pega o cavalo e vai cavalgando na terra, na pedra, até no meio do mar. Isso destrói. Andar de carro já cansa.
Aí Moody falou assim, não é por semana não, é por dia. Por dia. Ele não queria saber mais nada. E você sabe como ele morreu? Ele terminou de fazer uma pregação e chegou numa cidade e sabiam que ele estava lá. E quando ele chegava numa cidade, como Bela Vista, com 15 mil habitantes, ele não pregava para 50 pessoas, ele pregava para 20 mil habitantes, porque todo mundo vinha da cidade inteira. Então, os pulos que deram, Moody pregou para 70% dos habitantes dos Estados Unidos, andando a cavalo, gritando no gogó. E quando ele chegou numa cidade, já tinha uma multidão esperando por ele, já desfalecendo na escada, falou, gente, eu vou dormir, amanhã eu levanto e prego. O povo falou, eu não saio daqui se não ouvir uma palavra de Deus. Porque Moody não falava como um teólogo, Moody falava como um amigo que conhecia Deus. Então ele sentou na escada, pregou a mensagem e morreu ali. E assim morreu D.L. Moody, numa vida que valeu a pena viver. O que faz um cara como esse continuar adorando e servindo? Religião? Oferta? Reconhecimento? Bom, eu estou servindo a Deus há 15 anos, não vejo muito reconhecimento por aí. Mas sentar e saber que Deus conversou com você e você foi canal dele, vale a pena. A solução para a salvação da sua casa é o avivamento, irmãos. A solução para a solução desse país não é política, é avivamento. A salvação da tua família, dos teus filhos, não depende do Bolsonaro. Depende de Jesus. Jesus aonde? No governo, no Planalto? Jesus em você. Cristo em nós, a esperança da glória. É muito fácil terceirizar. É muito fácil culpar. É muito fácil colocar culpar. Agora o outro governo ganhou. Que terrível. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e Deus estamos aqui, ó. Vai cair 1000 ali, 10.000 à sua direita, mas a minha tenda não vai ser atingida por essa desgraça, porque eu conheço a Deus. E Ele me conhece. Avivamento é a solução. Avivamento é o que nos traz e altera o nosso estado de espírito, independente de alterar as nossas circunstâncias. E eu comecei a meditar nesse fim de semana a respeito do que seria uma vida cheia do Espírito Santo. O que seria avivamento, pastor? Será que avivamento é só aquelas manifestações externas de cair, de gritar, ou qualquer coisa que já se virou até um certo estigma? O que é avivamento, se não um vale de ossos secos que passa a viver? Você sabe o que é avivamento? Avivamento é que você está morto, mas de repente vive não você, mas Cristo passa a viver em você. E a vida que agora você vive, vive pela fé. Isso é avivamento, porque de repente não é mais você que vive, é Jesus vivendo. Avivamento é quando você deixa de ver e enxergar as coisas segundo a sua perspectiva e passa agora a ter a mente de Cristo. Por isso, o avivamento é a solução para a sua família, para o seu casamento. Sabe por quê? O problema do seu casamento é que a tua esposa não está casada com Jesus. Eu duvido que se Jesus tivesse casado com a nossa esposa, elas teriam reclamado de nós. O problema do nosso casamento é que a Renata está casada com Mateus. E o Mateus se parece com Eliseu, quando deveria parecer com o meu Pai Celestial. E se a minha esposa está casada com um cara que parece tanto com Jesus, duvido que ela vai reclamar. O problema do nosso país é que tem, como eu já falei semana passada, 30% evangélico. Mas não tem 1% de pessoas que se parecem com Jesus. Porque não tem avivamento, tem religião. Tem religião protestante, evangélico. Mas não tem vida. Não tem conhecimento. Só tem teoria. E quando eu leio Ezequiel 47, eu vejo ali um simbolismo que Deus dá ao seu profeta do que seria essa vida de avivamento, essa vida cheia do Espírito Santo. Deus chama o profeta e fala assim: ouve o que eu vou te dizer, eu vou te dar uma direção. Vai à beira do rio, mede tantos côvados e meça a profundidade da água, e você vai ver que nesse rio que corre do trono de Deus tem vários tipos de níveis. Alguns níveis batem no calcanhar, outros no joelho, outros na cintura, e outros são níveis muito profundos.
Mas você tem que perceber também que por onde esse rio passa tem vida todos os anos e sempre dá fruto. E ali nós aprendemos 3 coisas a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida avivada. Que uma pessoa que está cheia de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é guiada, se ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela começa, antes de qualquer coisa, a ser guiada pela sua palavra. Você sabe qual é o nosso problema? Que você é guiado pela tua mentalidade, pelo seu instinto, pelos seus impulsos. E a Bíblia fala que a obra da carne é morte, porfias, discussões, idolatria, pornografia. É isso. Mas a obra do Espírito é justiça, paz e alegria. E se você é nascido do Espírito, devia ser guiado pelo Espírito. Devia acordar de manhã e perguntar: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Será que o Senhor vai me deixar dormir aqui em Limeira hoje? Porque eu estou muito cansado. Eu vou tentar achar alguém para pegar no meu lugar. E Deus falou: ó, se o fulano responder até tal hora, você pode ficar. Falei, certeza que vai me responder, mas não responde. Da meio-dia, Deus falou: pega o carro e vai. É isso que é ser guiado pelo Espírito Santo. É ser guiado pelo que Ele fala, ser guiado pela sua palavra. E é interessante, eu não vou relatar tudo que eu estava comentando hoje cedo, mas sabe de uma coisa, irmão? Essa conversa que eu tive com a Renata foi muito edificante. Porque ela falou assim: as pessoas querem ser guiadas pelo Espírito Santo, por Deus, mas elas vivem esperando coisas espetaculares. Elas, o que querem ser guiadas por Deus? É chegar aqui e abrir uma visão e eu começar a ver o futuro da vida do Arnaldo como um filme. E eu falar: Arnaldo, em 2024 você vai se casar com a Gabriela e a casa que você mora é verde, eu estou vendo. E fica sempre esperando algo espetacular. O Luciano Subirá falou que às vezes a gente perde muito coisa sobrenatural porque vive esperando coisas espetaculares. Eu já vivi coisas espetaculares, eu vejo coisas espetaculares direto. Visões, sonhos, profecia mesmo, vai acontecer isso. E acontecer. Mas você sabe o que acontece mais corriqueiramente? Um sussurro do Espírito Santo no meu ouvido. E geralmente são coisas que não dão atenção. Por que é legal, por acaso, Deus abrir a minha vida e eu acertar o futuro do Arnaldo? Porque isso aí dá um ibope pro caramba, fala a verdade. Vou acertar teu RG, imagina. Agora tem coisas que o Espírito Santo direciona que não dá ibope. Mateus, liga para o Alessandro, pergunta se ele está bem. Deve ser da minha cabeça. E quando é dinheiro, então pior. Mateus, pega esses R$500 e dá minha oferta para o Tiago. Com certeza é o capeta. Agora não é nem Deus, é o diabo. Está repreendido, sabe? Mas é nessas pequenas coisas que você vai vir no mover de Deus. Eu podia te contar várias histórias aqui, mas eu lembro quando eu comecei a ser trabalhado nisso. E eu ganhei uma grana alta na MRV. E o Espírito Santo colocou no meu coração, fui orar, eu queria ajudar. E foi vir um nome de pessoas para me ajudar. Não tinha um nome de pessoa que eu gostava. Era só pastor que falava mal de mim. Esse pastor falou que eu era gay. Deus falou para esse pastor que você é gay R$660. Ah, que droga. Esse aqui falou que você é satanista, por isso você pinta as paredes de preto. R$1.000. Mas satanista, R$1.000. Esse aqui falou que você vai aparecer teu corpo boiando, morto, no lago da Costa, não calar a boca na próxima mensagem. Esse R$300. Você deu mal. E eu fui fazendo a lista. E a hora que eu saquei o dinheiro, eu pensei: isso aqui deve ser do diabo, isso aqui com certeza é do diabo. Você sabe qual era o valor? Total, R$27.500. Comprei um carro. Aí eu peguei, botei numa bolsa, eu tenho, e cheguei no carinha. E aí, pastor? O cara já pensou: ah, meu Deus, agora que vai comprar porrada. Porque no último
campeonatinho de pastor, eu acabei sendo expulso, porque eu acabei errando a bola, acertando a cabeça do cara. Coisa que acontece. Tinha essa fama de violento. O que você quer? Vem aqui fora. Fala daí. Dá um negócio pra você. Mostra a cintura. Vamos. O que foi? Ó, Deus mandou te dar aqui, ó, R$660. O cara desmanchava chorando. Cara, é o valor da terceira parcela que venceu e o banco vai tomar no carro. Vai lá no outro. Fulano, que foi? É o Mateus? Olha, R$1.000 para você aqui. O cara desabava a chorar. É o valor do concerto da Kombi da igreja dele que quebrou. E eu fui vendo o mover de Deus, o mover de Deus, o mover de Deus, o mover de Deus, o mover de Deus. Guiado pelo Espírito. E sabe o que eu vi? Que por onde o rio passava tinha vida. A igreja que estava definindo, porque não tinha mais a conta para buscar os irmãozinhos, que era a maioria afastado, foi viva, porque um cara ouviu uma ideia. Eu já ensinei aqui na igreja, se você tiver um pensamento que não é sobre você mesmo, pode ter certeza que é de Deus, que você é egoísta. Que Deus falou, dar 10 reais para alguém é Deus, não é o diabo, porque você só pensa em ganhar. Ajuda, liga, ouve, é Deus, pode ter certeza, é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que aprender a compartilhar. A gente aprende a ser naturalmente egoísta. Tem que aprender a falar a verdade, porque falar contigo a gente já fala. Tem que aprender a se importar com os outros, porque se importar com a gente mesmo não precisa de ensino. Então, se for feita uma direção antinatural, pode ter certeza, é o Espírito Santo de Deus. Mas a gente não entra nesse nível, porque a gente entra no rio do nívelzinho do calcanhar. O que é o nívelzinho do calcanhar? Pô, passei agora pelo rio ali, parar na panela, depois de panela, tá cheio aquele negócio ali. Se você for na borda e ele está no nível do calcanhar, o rio está descendo para lá. Você pode até acompanhar o rio, mas na hora que você quiser parar e descer, você faz o que você quiser. Mas eu falei para Renata, imagina a gente mudar, mergulhar aqui no meio. Você não para nunca mais, filho. Não tem um doido que vai ficar, porque do jeito que você for jogado, você vai parar onde o rio quiser levar. Isso é dependência. Isso é se entregar. Mas a nossa vida cristã vai até o nível que eu permito. Ó Deus, eu te sirvo até aqui, ó. Até a página 5 eu estou com você. Na página 6 para frente eu estou fora. Tudo bem, faça o que você quiser, mas é por isso que você experimenta pouco. Porque como você vai até onde você quer, você também não chega aonde Deus quer. E você sabe qual que é a vontade do rio de Deus? Todo o rio desemboca no oceano. E o rio de Deus se desemboca no centro da sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para isso você tem que se mergulhar, se entregar e ser. Entregue. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Tinha uma música da Bethel Church em inglês, ela falava: Where you pray, I pray. Where you go, I go. O que o Senhor orar, eu oro. O que o Senhor falar, eu falo. Aonde o Senhor for, eu vou. Sabe o que falta para a gente viver o que nunca viveu? Fazer o que nunca fez. Se entregar como nunca se entregou. Acreditar como nunca acreditou. Confiar como nunca confiou. Obedecer como nunca obedeceu. Fazer aquilo que vai contra aquilo que você quer fazer, mas que vai a favor daquilo que Jesus orientou a fazer. E não apenas orientou, mas ensinou, como Rui cantou. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, dos seus direitos, e foi obediente, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente, servo até a morte de cruz. E por ser servo, Deus o exaltou com o nome acima de todo nome. Essa é a questão. A gente quer ser exaltado, quer ser abençoado, quer ser próspero, mas não quer servir, não quer obedecer, não quer se humilhar, não quer morrer para si, para o seu ego, não vive nada. Eu estou tentando contar isso para a igreja há um tempo, mas o povo não entende. Até quando nós vamos viver nesse nível mesquinho e miserável de vida cristã? Tem muito mais para se viver em Deus, emocionalmente, familiarmente, nos negócios, financeiramente, espiritualmente, se você se entregar.
Mas o texto fala que esse rio leva e dá fruto. Que tipo de fruto? Que tipo de fruto pode ter alguém que está cheio do Espírito Santo? Como é o nome daquele fruto do Efésios? Fruto do Espírito. A pessoa que ouve a voz de Deus, a pessoa que se entrega à presença de Deus, essa pessoa começa a manifestar aquilo do qual ela está cheia. Porque, como eu já disse aqui, um fruto detonou toda a humanidade. Um fruto derrubou a humanidade. Um fruto que era agradável aos olhos, bom ao paladar para se comer, desejoso ao coração, esse fruto destronou a gente. Fazer aquilo que você deseja, aquilo que você parece agradável, é algo que te destrói. Mas o fruto que salva é o fruto do Espírito: justiça, paz, alegria, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. A humanidade caiu por causa desse fruto de Adão e Eva, do desejo do coração. Mas ela vai ser resgatada pelo fruto do Espírito Santo. Mas você tem que entender que é contrário ao que você quer. É contrário ao que você deseja. Talvez é mais desejoso ficar em casa, talvez é mais desejoso se vingar, talvez é mais desejoso não perdoar, talvez é mais desejoso reter. Mas é assim que a gente chegou onde chegou. Talvez a vida se encontra quando a gente faz aquilo que a gente não quer. Ama, perdoa, se alegra. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é uma vida de avivamento. E para concluir, eu volto para o livro de Abacuque. E eu aprendo ali como então encontrar esse avivamento. Como vivenciar isso que eu relatei brevemente aqui. E ele começa no versículo 2 ensinando o primeiro princípio. O primeiro princípio é clamar. O primeiro princípio é clamar. Ele chega e começa a clamar: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a minha vida. O primeiro princípio é ter tanta sede, tanta fome, como falado aqui há 2 domingos atrás, fome, sede de justiça, tanta ambição, tanto desejo agora, não apenas para receber uma oferta ou para prosperar, mas o desejo abundante de ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, em total entrega e dependência a Ele, que vai contra o que eu quero, mas me leva aonde Ele quer, e o que Ele quer é muito melhor para nós do que aquilo que nos espera. Nós precisamos clamar, desejar, buscar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, clame a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando você clama, o Senhor responde, mas não tem fome, não tem fome. A gente nem quer querer. Não quer, por isso não vive. Eu já falei aqui, estava comentando, eu estava no posto, parando ali para comer uma coxinha com a Renata. O cara é tão fã, o cara é mais fã do Bolsonaro que eu, porque ele não conseguia pagar a conta no caixa sem assistir o vídeo do Bolsonaro, cara. Ele botou o celular, eu estava vendo aqui, aí ele botou o celular empilhado aqui no caixa, e o cara falou R$35, ele empilhou o primeiro celular, ficou vendo e pagando. Vai dar, agora eu golpe dele. E botou o outro, e foi agora assim, ó, Bolsonaro. Entrou no carro, já botou Bolsonaro. E vai vir. E agora? Ó o relatório. Vai. Espera o relatório. Vai ver. Corcado. Acredite. Você imagina agora se a gente tivesse a mesma sede de Deus? Uma palavra de Deus, a Bíblia, agora aqui a presença de Deus. Também vou pagar que eu estou lendo o Salmo 119. Eu tenho que terminar hoje. Terça-feira eu termino 1 Coríntios. Quinta-feira é o culto. Domingo é domingo. Domingo o diabo vai ser destronado na minha vida, porque eu vou na igreja e vou ser cheio da presença de Deus. Não.
você tem aquilo que você busca. Por isso está cheio daquilo que buscou. O segundo princípio, para ser uma vida avivada, é trazer a memória que traz esperança. Porque ele começa dizendo 3 até o 16. Deus veio de Temã, Deus fez aquilo outro, Deus fez aquilo outro, e vai se enchendo, pensando naquilo que Deus fez. E se Deus fez, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele pode fazer de novo. Ele fez na vida de José, Ele fez na vida de Davi, Ele prometeu para Abraão e cumpriu. Então Ele pode fazer na minha vida também. Olha o que Ele fez na vida de Mateus, olha o que Ele fez na vida do Subirá, seja quem for. E comece a pensar nisso, e você vai se enchendo de esperança, trazendo a memória o que traz esperança. Mas não, eu estou pregando aqui há um tempão, e tudo que você enche a tua cabeça. Vai sair uma série nova do Netflix, se Deus quiser, sair o último episódio do Walking Dead. Agora na Jovem Pan, ixi, o Augusto Nunes foi demitido, peraí, eu vou ali ver o outro cara. Agora a Globo vai falar aquilo. Agora vai enchendo. E Alexandre de Moraes, agora vai cair esse cara miserável. Esse Lula tá morrendo, se Deus quiser, tá morrendo. Eu fiquei sabendo que ele tá no hospital. Lula, Alexandre de Moraes, Bolsonaro. Depois chega aqui essa cara de morto. Não sabe por quê. Olha para a vida, está uma porcaria. Não sabe por quê. Deus prometeu um monte de coisa. Não experimenta, não sabe por quê. Porque o que Deus prometeu para o Bolsonaro, ele viveu. Mas o que ele prometeu para você não viveu. Porque você está vivendo a vida do Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro viver a vida do Bolsonaro. E vive a tua, porque Deus tem promessa para você também. Faz a tua parte, você faz teu voto, você convence o teu voto, mas segue a tua vida, porque tem promessa de Deus na tua vida. Então comece a pensar, olha o que Deus fez. E quando você menos imaginar, você está se alimentando de Deus. Qual é o resultado? Se você se alimenta de gordura, ganhei essa camiseta hoje no culto, ela falou, usa ela hoje. Mal sabia que ia ficar agarradinho, olha que desgraça. Dá para ver a forma do umbigo. A hora que eu botei, ela ficou olhando assim. Falei, para de olhar, senão eu não pego. Agora já era, não tem outro. Por quê? Porque eu como alface? Não. Ontem era 3 horas da manhã, eu estava comendo picanha, filho. Olha, picanha. 3 horas da manhã, e depois nós estávamos descendo bis. Acordei cedo, Coca-Cola, Milka, Nestlé Classic. Então eu me alimento de banha. Não espere outra coisa de mim a não ser banha. Eu estava andando de costas e meu amigo falou, Mateus, parece que tem 2 bundas, cara. O que é isso aí? Isso é um chocolate, cara. Pode fazer. Acho que está entendendo. Agora. Porque você é o que você come. Você é o que você come. Você come má notícia? Come tristeza? Come injustiça? Olha o que Paulo falou em Filipenses capítulo 4, versículo 8. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Então não adianta ver a Globo, tá? Tudo que for nobre. Então não vai ler a cartilha do PT. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A batalha está aqui. Pense nisso. Porque se vocês fizerem isso que ouviram, receberam e viram em mim, e colocarem em prática, o Deus de paz estará com vocês. Essa é a resposta. Não pede uma oração, uma imposição na mão na tua cabeça, se quem controla o teu pensamento é você. Eu não posso impedir você de pensar e se alimentar do que você quer. Eu só posso te dizer, e usando o meu exemplo como zombaria, mas de maneira tão escrachada que você nunca se esqueça, você é o que você come. Se você come
dos governos que vêm e vão desse mundo, é isso que você vai ter. Se você come pornografia o dia inteiro, parabéns, é isso que você vai ter. Se você come materialismo o dia inteiro, pobre menino rico, tudo que ele tem é dinheiro. Se você come os sonhos e as frustrações dessa vida, é isso que você vai ter. Você fica comendo novela, imagina a pessoa que acorda vendo novela. Que vida miserável. Parabéns, é isso que você vai ter. Agora, se você acorda de manhã e se alimenta da palavra de Deus, se você entra no carro e coloca um louvor e começa a pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, começa a se lembrar das promessas do Senhor, parabéns. É isso que você vai ter. E o Deus de paz estará com você. E a paz que excede todo entendimento vai invadir o seu coração. Porque o terceiro princípio que nós aprendemos com Abacuque é que a vida de avivamento é uma vida de quem declara. Ele fica declarando, repara nas palavras que ele usa. Eu me alegro, o Senhor é o Deus da minha fortaleza, o Deus da minha salvação. Parece besteira, né? Mas a Bíblia diz assim em Romanos 10:13: o que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu comecei a pesquisar porque eu achei muito simplista isso. Só de eu invocar o nome do Senhor eu sou salvo, pareceu muito simples para mim. Aí fui estudar o que significa invocar. Você sabe o que é invocar? In é o que? Dentro. O que é invocar? Chamar. Você sabe o que significa invocar? Chamar para dentro. Você sabe por que todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo? Porque ele chama para dentro o Senhor. Ele invoca, o Senhor é soberano, está no controle de tudo. Ele começa a trazer isso para dentro. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está acima de tudo, acima de todos. Ele vai chamando isso para dentro. Ele vai invocando e vai se enchendo de Deus. Mas se quem te invoca? Aqui não tem elevador, acho que só tem 2 elevadores nessa cidade, mas Londrina é uma cidade vertical e a gente tem lá a famosa conversa de elevador. Sabe qual que é a famosa conversa de elevador? É a murmuração básica a respeito do tempo que está louco. Você entra com outra pessoa no elevador, não sabe o que falar com ela, e é batata. Não sei como é que aqui em Bela Vista, mas Londrina é assim. E esse tempo, hein? Tá louco, né? Tá tudo louco, a coisa tá louca. É isso. É a murmuração padrão. Se não temos nada para falar, vamos murmurar a respeito do tempo. Aí você encontra o cara, como é que está indo as coisas? Levanta, né? Fazer o quê? E invoca a murmuração. E os negócios? Dureza, né? Invoca a dureza. E aí? Está indo bem? Não é superstição, mas você só invoca toda a gente. A tua boca só abre para chamar a porcaria para dentro de você. E depois não sabe que chega aqui no culto com essa cara de brocochô. Vê o outro louvando, eu estou feliz porque eu ganho 14º em menos de 3 horas. Agora minha filha vai ter cama para dormir. Estão dormindo no chão, desde quando eu mudei aqui. Mas vai comprar cama agora. Você vai ver. Vou te mostrar aqui no ar. Ostentação. Chupa essa manga aí, nós temos que cama agora. Mas eu invoco vitória. Promessa de Deus, Deus está no controle. Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo nada. A gente não sabe por que está aqui, mas Deus sabe por que a gente está aqui. Mas Ele podia usar outro, não, Ele quer usar nós. Alguma coisa tem para a gente também e tem para eles que só pode vir através de nós. Deus tem alguma coisa. Você é maluco? Você vai descer e vai chegar lá em Bela Vista lá agora. Não tem mais ninguém para pregar, tem um monte, mas Deus quer eu lá, eu vou subir lá, vou falar as verdades para aquele povo de lá. E vou invocando. Enquanto eu invoco, eu me encho. Porque como eu ensinei lá hoje, eu estava numa conferência do Espírito Santo. Se vocês são muito batistas e não sabem o que é isso, o Rui já deve saber o que é. O culto começa uma hora, só Deus sabe que hora que termina. E aí chama todo mundo na frente e bota a mão. E quem fica em pé é o otário. Não é que você se joga, porque não dá para. Aí vocês fingem contusão e sentam. Porque tem pessoas diferentes, pessoas agem assim, pessoas agem assado. Eu sou do padrão mais estático, né? Eu estou cheio de Deus assim. Os outros já estão lá. E aquele mover
Mas estava todo mundo na expectativa do pastor chamar, impor a mão, porque eles querem ser cheios. E o que a gente pensa quando quer receber alguma coisa? Que tem que vir do outro. Essa é a mentalidade do mundo. Você quer ter dinheiro, você tem que receber dinheiro. Você tem que ganhar, tem que cair do outro e vir para você. E aí você fala numa conferência para a pessoa ser cheia do Espírito de Deus, você fica esperando o maluco vir lá na frente e transferir. Eu vou transferir minha vida de Deus para você. E põe a mão aí. E alguns até ensinam essa transferência. Aí eu cheguei na igreja de cedo e falei para eles: eu vou ensinar para vocês como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu vou ensinar para vocês um princípio aqui. Aprende se quiser. No mundo, se você quer ter as coisas, você tem que receber. No mundo espiritual, para você receber as coisas de Deus, você tem que dar. É assim que as coisas funcionam. Você quer ter uma família? Primeiro você semeia literalmente sementes e volta com o formato de filho. É assim, não é? Eu não sei muito de agronomia, mas eu sei que para você fazer uma grande plantação, primeiro você semeia. Quanto que dá uma saca de milho? Quantas sacas de milho dá uma saca de milho que eu plantar? Se eu plantar um saco de milho ali, gente, ó, quantos sacos eu consigo colher depois? Por hectare, 100 e tantos, 200. 200. Eu jogo 100 no chão, perdi. Não perdeu. Está ganhando 100 e pouco, 200. Se você quiser melhorar o teu padrão de performance, contrata o Matheus, sua técnica de alta performance. Você quer colher 100? O que você tem na mão não é a tua colheita, então talvez seja a sua semeadura. O mundo ensina a ter dinheiro. O Evangelho ensina a semear. Goste você ou não. Goste você ou não. Não precisa fazer. Estava falando com os caras, rapaz, ontem à noite, lá no churrasco das 3 da manhã. Eu falei, sabe, uma vez ensinei em Londrina. Porque eu ensinei a semeadura não como ganância, mas como forma de compartilhar. Porque o mundo é tão ganancioso e Deus é tão sábio, que se ele soubesse, como ele sabia, que se dependesse apenas de tomar dos outros, a gente nunca compartilharia. Mas olha como Deus é sábio, Ele faz com que a gente cresça quando a gente compartilha. E quanto mais você compartilha com o outro, mais você cresce. E quanto mais você cresce, mais você pode compartilhar. E assim, se fosse assim em toda a igreja, ninguém seria falta de nada, como era a igreja primitiva. Então lá em Londrina eu falei para os caras, vamos combinar um negócio aqui, ó. Não semeia na minha vida não. Procure alguém que está precisando e ora, Senhor ou Rui. E se Deus falar um tênis, você dá um tênis. Se falar um relógio, dá um relógio. Se vier uma bala, você dá uma bala. E a gente começou a fazer isso e a gente aprendeu que quanto mais eu andava na frente, mais voltava para mim. É um fato. É um fato. E Deus coloca no coração, ajuda o fulaninho ali. 100 reais vai resolver minha vida? Não vai resolver minha vida, mas talvez resolva a vida dele aqui. 150 reais não resolve a minha, mas pode ajudar a vida da minha sogra lá. Ó. Manda 150 reais para ela lá. Não estou falando de igreja não. Não dá aqui não, se você não quer saber disso. Semeia, procura alguém, tem gente precisando aqui. Olha, Deus vai te mostrar alguém. Pega 300 e semeia para você ver o que acontece. Faz esse teste. Agora você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu vou te ensinar, é o mesmo princípio. O versículo 18 fala assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Versículo 19: como que você se deixa encher pelo Espírito? O que você recebe para ser enchido do Espírito? Qual imposição de mão você recebe para ser enchido do Espírito? Ele vai falar de entrega. Sabe como você é cheio do Espírito Santo? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe como você é cheio do Espírito Santo? Cantando e louvando de coração ao Senhor. Sabe como você é cheio do Espírito Santo? Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que você é cheio do Espírito Santo. Você vem para o culto não para receber. Por isso que as pessoas vêm para o culto vazias. E às vezes voltam mais vazias, porque elas vêm vazias para receber algo do culto. Ou do pastor. Quando culto significa sacrifício e entrega, você devia vir para o culto para entregar. É entregar.
E ao entregar cânticos e hinos de louvor, ao entregar gratidão, ao entregar louvor, você vai recebendo o Espírito Santo. Você fala de Deus e você recebe de Deus. Você engrandece a Deus e recebe o seu poder. Você agradece a Deus e um milagre começa a acontecer lá na tua casa, você nem imagina. Mas a gente já do culto, vamos ficar em pé. Abre a sua boca, exalte ao Senhor. Você quer receber? Quer que eu promessa ao pastor? Quer receber? Entrega. Abre a boca, louve ao Senhor. Independente das circunstâncias. Porque esse é o maior nível de louvor. Olha o que faz para encerrar, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, mesmo assim, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele não está louvando por causa das circunstâncias favoráveis, ele louva antes. Ele louva e as circunstâncias se mudam. Famosa passagem de Atos 16 para concluir. A partir do versículo 23 diz assim: falando a respeito de Paulo e Silas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere e ordenaram aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou Paulo e Silas para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E no versículo 25, por volta da meia-noite, aqui é um simbolismo teológico, bíblico. Meia-noite, a hora mais sombria, a hora mais obscura, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, em vez de se lamentar porque tinham sido açoitados injustamente, Paulo e Silas, em vez de murmurar porque estavam presos e acorrentados, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais prisioneiros o escutavam. Eles louvavam. Mas o que acontece quando você louva em meio às circunstâncias? A primeira coisa que acontece, o inferno treme. Porque o inferno não tem medo de crente que vai na igreja. O inferno tem medo de crente que no meio da maior tragédia, ainda que a figueira não floresça, ele começa a louvar o Senhor. Porque esse cara que louva o Senhor no meio de luta, esse cara é invencível. Ele é mais do que vencedor, ele é inquebrável. Eu boto ele num problema aqui e ele está agradecendo a Deus. Eu boto ele no problema lá e ele agradece a Deus por aquele problema. O candidato dele perde, ele agradece a Deus também. As coisas não acontecem como ele quer, em vez de ele murmurar contra Deus, ele começa a agradecer. E o que acontece espiritualmente? De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Quando Paulo e Silas começaram a louvar no meio daquelas circunstâncias, ainda que a figueira não florescesse, as circunstâncias deles mudaram. Porque se você louva quando Deus mudou, que mérito é isso? Se você agradece quando a vitória chegou, até um pagão faz isso. Mas só quem tem fé agradece antes de ver. Porque a fé é a prova das coisas que não vê. É a certeza das coisas que eu espero. E eu tenho certeza de que Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza de que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus, então eu tenho certeza absoluta que Deus é soberano, vai fazer cada porcaria de situação cooperar para o meu bem. Então desde já eu agradeço. Eu não entendo às vezes, mas eu agradeço. E de repente, as cadeias são rompidas. De repente a tua circunstância está mudada. De repente a vergonha acabou. De repente a prisão acabou. E agora é a hora que talvez você lembre da música do Sabor de Mel. Ah, carcereiro! Ah, você que me humilhou! Ah, carcereiro que me açoitou! E agora? A algema caiu. E agora? A prisão abriu. Ah, você, familiar, que falou que eu não ia ser ninguém. Ah, aquele pastor que disse que eu não tinha ministério, que não tinha futuro. Ah, aquele cara que vive me caluniando aqui. Eu tenho uns principais, eu tenho uns amigos aqui. E gostam de mim.
Estava lá sábado da tarde, o cara falou: fica esperto, pastor. Fica ligeiro. Tá ameaça, eu vou lá na igreja pegar você. Eu falei: você imagina a audiência se o cara vem me pegar aqui? Tomara que filme, pelo amor de Deus, não desliga. Se eu tomar uma facada aqui, morrer, eu vou pro céu. Mas se eu viver, essa igreja vai bombar na semana. Mas aí Deus te livra. Deus te dá a bênção. E é hora de mandar o cara calar a boca. Aí, você deu mal, trouxa. E aí, babaca? Olha, eu venci. Olha, você disse que eu não tinha chamado. Olha lá. Deus abençoou lá com os grandão lá e eu fui abençoado. Não. O texto continua. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono. Quando ele viu abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ele ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Ele falou: deu ruim. Esses malucos estavam adorando, as coisas abriram, agora eu vou ter que me matar. E olha o que Paulo fez. Isso para mim me arrepia, só de ler esse versículo. Esse versículo arrepia até a minha espírito. Paulo bradou em alta voz. Ele não bradou: tem sabor de mel. Olha o que ele bradou: não te faças nenhum mal, que todos ainda estamos aqui. As cadeias abriram, Paulo não saiu, porque ele sabia que ia dar ruim para o carcereiro. Quando ele viu que o cara ia se matar, ele falou: morre mesmo, miserável. Não se mata não, estamos aqui, relaxa, estamos aqui. E o carcereiro, tocado por aquele fruto do Espírito de misericórdia na vida do Paulo, o chama para conversar. E no versículo 32 fala que Paulo e Silas lhe pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa foram salvos. E ele permaneceu até que veio a ordem de Roma lá na frente, e ele foi solto. Olha que maravilha. Deus fez um milagre não para calar a boca dos inimigos. Deus fez um milagre para usar a tua vida para salvar os inimigos. Já parou para pensar isso? Talvez você esteja passando por uma situação de tribulação e de luta. E eu estou te dando aqui a porta de saída dessa tribulação e o propósito da tua saída. A porta de saída é começar a louvar e agradecer ao Senhor. Porque quando você louvar e agradecer ao Senhor, o milagre vai acontecer na tua vida. Quanto mais você louva, fala para fora, mais você recebe do Espírito para dentro. E quando Deus mudar a tua circunstância, pode ser hoje, porque é de repente, Ele não dá isso. Deus vai te tirar desse lugar, não para calar a boca daqueles que te envergonharam, mas para ser você um instrumento para salvar Ele e as famílias deles. Isso é fruto do Espírito, isso é avivamento. E você está tão cheio de Deus, a ponto de se parecer com Ele. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria convidar você a cantar essa música baseada em Abacuque 3. Eu queria que você nessa noite entregasse agora os seus medos, os seus temores, as suas lutas. Em primeiro lugar, declarasse por fé que o Senhor está no controle de tudo. E Ele não vai deixar essa luta te matar. Ele não vai deixar esse desespero tomar conta do seu coração. Por mais pressão que seja essa situação, você vai declarar e vai invocar por dentro de você que o Senhor sempre ainda está no controle. Todas as circunstâncias, até aquelas que fugiram do nosso controle, ainda está no controle de Deus. E depois você vai declarar comigo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem na manhã. E ainda, Senhor, que não mude amanhã, ainda que não mude terça-feira, ainda que não mude quarta-feira, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu quero aprender a te louvar e oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, porque eu tenho fé absoluta que o Senhor vai nos tirar dessa. Que o Senhor não deixa o justo mendigar o pão. Que o Senhor ouve o clamor e está perto daqueles de espírito quebrantado e coração humilde, e não desprezará o Senhor. Que nós vamos clamar e buscar e vamos te encontrar. Eu tenho certeza, o Senhor vai nos tirar desse buraco. O Senhor vai nos tirar dessa, mas enquanto isso eu te louvo, eu te exalto, eu invoco o teu nome.
Eu trago à memória aquilo que me traz esperança. E eu não louvo porque vou ser livre, eu louvo porque já fui livre naquela cruz. Liberto das garras do pecado, liberto das garras do mundo, liberto das garras de Satanás. E agora eu estou nas suas mãos, e ninguém arrebatará das suas mãos. E nessa confiança eu me entrego por inteiro aos seus braços.